A filosofia de Immanuel Kant, ela acabou nos deixando, aliás, para os filósofos que o sucederam, né, um grande problema. Qual era esse problema? Era, na verdade, como conciliar, não é? Como a gente pode conciliar os dualismos, não é? Ideias duais, né? Dois pontos de vista, como conciliar esse dualismo entre razão teórica, chamada de conhecimento, e razão prática, chamada de moral. Como conciliar, ao mesmo tempo, entendimento e sensibilidade. Como conciliar a coisa em si e fenômeno. Como conciliar sujeito e objeto. Portanto, o pensamento de Immanuel Kant acabou gerando nos filósofos, nos pensadores que o sucederam, esses problemas. Então, esse era o objetivo principal daqueles filósofos que vieram posterior a Kant. Tentar resolver esse dualismo. Não é? Ou seja, como a gente pode fazer essa união, fazer essa discussão entre conhecimento teórico, entre razão teórica chamada de conhecimento e razão prática chamada de moral, entre entendimento e sensibilidade, entre a coisa em si e os fenômenos, entre o sujeito e o objeto, não é? Ou seja, entre eu e aquilo que eu quero estudar. Enfim, o pensamento que veio depois de Kant teve como objetivo, portanto, restabelecer, né, essa unidade na filosofia, né, tentando conciliar essas diferenças que acabou existindo nas obras desses principais filósofos. O pensamento pós-kantiano, que pode ser datado no século XVIII, né, entre 1780 e 1850, portanto entre os séculos XVIII e século XIX, é situado principalmente nas universidades da Alemanha e ficou conhecido, como nós já dissemos em outras oportunidades, de idealismo alemão. Repetindo mais uma vez, o pensamento dos filósofos que vieram depois de Sócrates, ou que vieram depois de Immanuel Kant, os pensamentos de filósofos que vieram posterior a Kant, Immanuel Kant, as suas ideias, as suas obras, elas estão incluídas no que a gente vai chamar de idealismo alemão. E em comum, além do fato de trabalharem sobre as obras do Immanuel Kant, esses filósofos eles tentaram construir um sistema ideal de pensamento que tinha como principal finalidade explicar todas as coisas existentes no planeta. Então, em comum, esses filósofos posterior a Kant tinham como principal discussão, principal objeto de conhecimento, além de terem como base as obras de Kant, o ideal de explicar as coisas existentes no mundo. Dissemos, portanto, também que os principais filósofos do idealismo alemão está incluído nesse rol aqui Fichte, Schelling, que é o objeto da nossa aula, e Hegel em aula posterior. Então, eles são filósofos originais do idealismo alemão. Entendido? Então, na nossa conversa de agora, nós vamos falar sobre Friedrich Schelling. Tranquilo até aí? Schelling é conhecido como o filósofo da natureza. E o seu ponto de partida, né, nas suas obras, é exatamente o ponto em que ele vai discordar do seu antecessor, do Fichte, né? Então, ao condicionar objeto ao sujeito. Então, Schelling vai criticar essa ideia de Fichte que condiciona objeto e sujeito, não é? Mantendo, portanto, uma ideia determinista da natureza. Ou seja, a natureza é meramente produto da razão humana. E Schelling, portanto, não vai considerar isso. Vai criticar essas ideias presentes nas obras de Fichte. Para Schelling, portanto, existe uma organização na natureza. E o princípio criador dessa natureza, né, o princípio criador é exterior ao sujeito. Não é? O princípio criador dessa natureza é exterior ao sujeito, ao homem, à humanidade.
mas que podem compartilhar, né, a questão de outros questionamentos. Como não existe a possibilidade de uma consciência fora do eu, né, esse espírito ele é inconsciente. Então, para Schelling, o espírito ele é inconsciente. Há um espírito fora do homem e uma mesma natureza dentro do homem. Veja que é complexo, né? Mas a gente pode entender numa ideia de que há um espírito fora do homem e uma mesma natureza dentro desse homem. A diferença é que o homem é consciente disso, enquanto a natureza não. Então a ideia de divindade, a ideia de Deus presente em Schelling, ela é panteísta. Mas o que é isso, Nicolau? O que é essa ideia panteísta? Significa dizer o quê? Que Deus, para Schelling, está presente em todas as coisas, inclusive na natureza. Já que Schelling é um pensador considerado um pensador defensor da natureza. Deus se faz natureza para existir, ou seja, uma questão de necessidade. Deus se faz na natureza para existir, né? E dota, portanto, do inconsciente, ascende do inconsciente, surge do inconsciente na natureza para o consciente do homem, que é chamado de liberdade, para que essa humanidade possa se autoconhecer. Ele se vê na natureza através do homem. Tranquilo? Então a principal ideia presente em Schelling é a questão de ser um defensor de uma ideia de divindade, e essa divindade ela é panteísta, ou seja, Deus se faz presente em todas as coisas, inclusive na natureza. É isso aí, estudem, espero que vocês tenham compreendido. Abraço a todos e a todas.